Amém, glória a Deus, aleluia. Boa noite. Estamos chegando com mais um momento com a palavra. Nesta quinta-feira, dia muito maravilhoso. Aqui em Goiânia, friozinho, né? Nós estamos aqui vivendo esse momento de temperatura amena, porque o nosso Deus é bom e maravilhoso. Deus poderoso, né? Então hoje nós vamos meditar na palavra de Deus de forma muito especial, agradecendo a Deus por esse dia tão maravilhoso, pelos meus irmãos, pelos meus amigos que estão já por aqui, né? Graças a Deus. Vamos começar orando ao Senhor nesta noite, agradecendo a Deus. Pai querido, Senhor Deus, eu te louvo, eu te exalto. Glorifica-te, Senhor Deus, pelas tuas maravilhas. Glorifica-te, Senhor Deus, por tua bondade. Ó Deus, exalta o teu santo nome. Desde já, Senhor, te louvo, te agradeço, Pai, por esta oportunidade de estar meditando na tua palavra, de estar semeando a tua palavra através deste canal. Que as pessoas que nesta noite estarão conosco, ouvindo, possam receber de forma especial esta palavra em seus corações. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós já estamos aqui animados, né? Raimundo Nonato está conosco já, graças a Deus. Ô, Donatão, meu amigo, né? Meu eletricista número 1. Deus te abençoe. A Marilza, minha sobrinha, também já está por aqui, né? A Valci. Sim, está chegando os irmãos, né? Então, meus amados, hoje nós vamos meditar em uma palavra muito importante que está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, né? É uma palavra que o Senhor falou poderosamente comigo, né? Nesta noite, neste dia, que eu estava meditando, né? Nessa palavra, desde ontem. O Senhor tem falado assim de forma maravilhosa, né? Porque é uma palavra muito boa. A Vilma também está conosco, né? Nossa guerreira. Que Deus te abençoe, minha irmã, né? Vamos hoje realmente falar com o Senhor, né? Meditar na palavra de Deus. Então, os irmãos que já podem pegar sua Bíblia aí, né? Para que a gente possa começar a meditar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 10. Deixa eu achar aqui na Bíblia. Rapidinho. Opa, agora mesmo. Já estou lá, né? Vamos ler juntos, então? Diz a palavra de Deus assim: portanto, livre-se de tudo que é ruim. Esse texto é maravilhoso, irmãos. É um texto muito exortativo, mas muito encorajador. Portanto, livre-se de tudo que é ruim, todo engano, toda falsidade, toda inveja e todo tipo de difamação. Como crianças recém-nascidas que desejam o leite materno, vocês desejem o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que provado da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios que agradam a Deus. Como diz as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra
e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Não falei para os irmãos que a palavra é linda, maravilhosa. Uma palavra que fala profundamente aos nossos corações, né? É muito interessante. Vamos fazer um pouco aqui, ler com uma pequena introdução desse texto, para que nós possamos nos situar no contexto desta palavra, né? Então nós temos mais uma oportunidade para nos debruçar, né? Nos aprofundar sobre essa maravilhosa carta escrita pelo apóstolo Pedro. Esta carta salta aos olhos pelo seu conteúdo didático e encorajador. Embora Pedro tenha tido a sua vida pré-ministerial dedicada à vida pesqueira, né? Que Pedro era um pescador exímio, né? Igual Raimundo, né? Raimundo Nonato. Dedicado à vida pesqueira, ressalta-se o fato de ele ter sido ensinado na escola do Espírito Santo e treinado no cotidiano viver com o Mestre Jesus. Então, como nós sabemos, Pedro era um pescador, né? E que, portanto, né? Não teve grandes estudos, mas era uma pessoa muito culta, assim, no sentido de ter vivido com Jesus durante 3 anos e meio, e neste período ele ter recebido a unção do Espírito Santo, que o capacitou a escrever, a ministrar, a falar do amor de Deus. Então hoje nós vamos meditar num pequeno texto desta carta de Pedro que nós lemos, né? Que este grande apóstolo de Cristo escreve às igrejas que estavam dispersas, visando fortalecer os irmãos, encorajando-os a manter firme, mesmo diante das lutas e dificuldades. Então essa carta de Pedro, tanto a primeira, a segunda, a terceira carta, foram cartas que foram escritas para povo específico. A primeira carta foi escrita ao povo, aos irmãos, aos crentes, que estavam dispersos, né? Em Ponto, na Galácia, em Capadócia, na Ásia e Bitínia. Então essa carta foi dirigida para este povo, inicialmente, né? Então, embora se fale que a carta de Pedro é uma carta universal, mas ela teve uns destinatários específicos, né? Que foi esse pessoal das igrejas da Ásia, basicamente. Mas nós damos graças a Deus, irmão, mas graças a Deus mesmo, que os ensinamentos de Pedro atravessaram os séculos e chegaram vivos até nós. São palavras que falam de Cristo como a principal pedra que edifica a vida dos crentes em todos os tempos e permanecerá firme até a sua volta triunfante. Então, essas cartas, né, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e dos outros apóstolos, são cartas que, embora não tenham sido dirigidas específico para nós nos dias atuais, mas elas chegaram até nós de uma forma muito viva e muito importante para nós meditar, né? Vocês viram o quanto que essa leitura da carta de Pedro fala aos nossos corações. Então nós vamos meditar nessa carta hoje, nesse trecho, nós lemos do 1 Pedro 2:10, né? Vamos começar falando, né, do versículo 1 e vamos até onde Deus nos permitir, né? Vamos analisar direitinho, vamos fazer uma temática muito boa aqui para os irmãos e para mim também, né? Eu aprendo muito com os irmãos aqui nessas lives, né? O primeiro versículo já dá para nós fazer uma pregação completa, né? Diz assim: portanto, livre-se de tudo que é ruim. Olha o que Pedro nos ensina. Para nós, né? Para nós, para os irmãos das igrejas, mas para nós nos livrar de tudo que é ruim em nossas vidas, né? Fazer um inventário, fazer um levantamento. O que é ruim em nossas vidas? O que tem em nossas vidas que não agrada a Deus? Mas ele cita aqui 4 pontos interessantes, né? Primeiro, ele cita: livre-se de todo engano, também livre-se de toda falsidade,
de toda inveja e todo tipo de difamação. Então, só que nesses 4 pontos já daria para nós fazer uma live toda, né? Porque são algo muito importante para nós cristãos que temos uma vida com Deus, ou que tentamos ter uma vida correta. Nós temos que nos livrar dessas coisas. Primeira coisa, livrar do engano. Então Pedro nos adverte sobre a necessidade de rever os procedimentos, rever os nossos gestos, nossas palavras, as nossas atitudes, aquilo que acompanha a nossa vida no dia a dia, que não agrada a Deus. São coisas que nós temos que deixar para trás de forma definitivamente. Por quê, irmão? Porque deixar para trás todo engano. Porque ele mesmo fala aqui no capítulo 2, versículo 22, que Cristo nunca pecou e nem também nunca enganou ninguém. E a Bíblia diz que nós temos que ser imitador de Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, para nós ser imitadores de Cristo, nós temos que praticar isso. Então, e Cristo nunca pecou e ele nunca enganou ninguém. Então, temos que deixar de lado o engano. Os enganos muito comuns em nossas vidas, irmãos. Olha, quando eu falo nossas vidas, são coisas, por exemplo, simples, que a gente acha que não tem importância. Vamos fazer um negócio, às vezes nós omitimos algumas coisas ou acrescentamos alguma coisa para poder adquirir algum resultado melhor no negócio. Mas também não devemos falar aquilo que é verdade, porque a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então nós temos que nos basear em cima desta palavra, desta verdade. Então não podemos falar uma coisa a respeito de qualquer outra coisa que não seja aquilo que de fato é, porque assim nós estamos cometendo engano. Então se a Bíblia diz que Cristo nunca enganou ninguém, nós como imitadores de Cristo, nós não podemos também enganar. É o que diz Provérbio 15:4, Provérbio de Salomão, que diz: palavras suaves são árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Nós temos que nos guardar, conservar a nossa vida diante de Deus, de forma assim que nós não possamos vir tropeçar nesses detalhes, tropeçar nisso, porque nós somos imitadores de Cristo. Então, quer ver mais? Por exemplo, outra coisa que ele fala: deixar para trás toda falsidade. Veja bem, o que a palavra de Deus fala a respeito disso no Levítico 19:12. Não desonre o nome do Senhor Deus usando para jurar falsamente. Deus é o Senhor. Então, como eu falei há pouco, só esse versículo, só esse versículo primeiro já daria um bom ensinamento, ensina muito para nós. Então, nós não podemos jurar falsamente ou prestar qualquer manifestação de falsidade. Mandar um abraço aqui para Lúcia Valadão, para a irmã Zélia Luz Lima, que está nos vendo lá no nosso querido Pará. Deus abençoe aos amados irmãos. Amém? Outra coisa que Pedro nos ensina, que nós temos que abandonar, é deixar de lado também toda a inveja. Vocês sabem, irmãos, que a inveja é algo que destrói muitas pessoas, Nós não podemos ter inveja de alguém, porque se dá bem, porque Deus tem um projeto e um propósito para nossas vidas. Então nós temos que ser aquilo que Deus permite que nós sejamos. É aquilo que diz, por exemplo, lá no Gálatas capítulo 5, versículo 26, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Então nós não devemos usar esse sentimento de inveja em nossas vidas. Que maravilha, Palavra que é muito boa. Outra coisa que Pedro nos ensina nesse versículo primeiro: deixar de lado também todo tipo de difamação, Todo tipo de difamação, que difamar das pessoas, fala mal das pessoas, aquilo que não é verdade, porque é uma forma também de usar de falsidade. E Salomão nos ensina a respeito disso assim: o perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. Então nós não podemos difamar. Interessante, no Salmo 15 fala, quando a pergunta do salmista diz: Senhor, quem entrará no teu santuário? E ele responde: aquele que não difama dos seus irmãos.
Então nós temos que ter este cuidado para não difamar as pessoas, do nosso próximo, do nosso amigo. Por quê? Porque o difamador separa até os melhores amigos, né? Coisa mais chata, às vezes nós, né, quando nós sentimos que tem alguém que está falando algo sobre nós que não é verdade. Então essas coisas, como Pedro nos ensina aqui, então diz, portanto, livres de tudo que é ruim. Tudo que é ruim em nossa vida nós temos que abandonar, né? Nós temos que deixar para trás, definitivamente. Todo engano, toda falsidade, toda inveja, todo tipo de informação e outras coisas que não edificam nem a nós, nem as pessoas que estão ao nosso lado. Né, Eudes? Um abraço para o Eudes também, para a Marcela. Estão chegando aqui, esse casal maravilhoso que nós amamos muito. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Graças a Deus. Mas sim, vendo este versículo 1, né, vamos passar para ver o versículo 2 do texto que nós estamos lendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 10. Vamos ler agora o versículo 2. Diz assim: como crianças recém-nascidas que desejam o leite materno, vocês desejam o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram já da bondade do Senhor. Né? Que coisa maravilhosa. Olha que Pedro faz uma... Eu falo Paulo aqui, né, irmão? Vem quando eu falo Paulo, você não precisa se preocupar não, porque eu gosto também muito de Paulo. Então eu posso trocar aqui, Pedro e Paulo. Mas é Pedro, tá bom? Pedro faz uma analogia interessante aqui, irmãos. Né? Ele faz analogia de nossas vidas com uma criança. Veja bem, como crianças recém-nascidas que desejam o leite materno, vocês desejem o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Está entendendo como é que é a coisa aqui? Para que vocês experimentem plenamente a salvação, de forma plena. Glória a Deus. Pedro nos ensina esse versículo. Ele diz que nós temos que ser como um bebê, que depende do leite da mãe, né? Tem criança aí, né? Sabe como é que é? Criança, elas esperneiam mesmo, elas choram até ser saciada. Assim tem que ser o nosso anseio pelo alimento espiritual, pela palavra de Deus, pela nossa vida em comunhão com a igreja, com a nossa vida em comunhão com os irmãos. Isso é o leite espiritual que nos faz crescer. Por quê? Porque sem o leite materno, a criança não se desenvolve, né? Sem o leite materno, a criança não se desenvolve. Sem o alimento espiritual, nós nos tornamos cristãos espiritualmente raquíticos, cristãos fracos, né? Porque nós não adquirimos a força em Deus. Porque a nossa força em Deus, ela vem através da busca da vida com Deus. Através da leitura da palavra, através das orações, através da comunhão com os irmãos e da nossa comunhão com a igreja a qual nós congregamos. Tá bem entendido assim, né? Ô Irão, muito bom, meu filho. Chegou aqui, né? Iris Valadão. Um abraço para você, meu irmão. Oh, maravilha que você está aqui. Vocês estão entendendo? Então, Pedro nos leva a essa analogia completa de que nós temos que ser como uma criança recém-nascida, que chora, né, que esperneia, né, para mamar, para obter o alimento através do leite materno. Assim também nós devemos, né, nos esforçar para termos o alimento espiritual, para conseguir o alimento espiritual para nossas vidas. Então, o alimento espiritual, como eu falei já, né, desculpem, ele vem através da leitura da palavra, através da comunhão com a igreja e com os irmãos, e através da nossa comunhão com Deus. Porque a comunhão, ela existe duas linhas. Primeiro, a comunhão horizontal, que é a comunhão que nós temos com a igreja e com os irmãos que estão à nossa volta, e a comunhão vertical, que nos leva a Deus, é a comunhão que nós temos com Deus. Então nós temos que ter esses dois tipos de comunhão, com Deus e com
os irmãos, né? E também temos que ter a leitura da palavra, que é o alimento, né? A palavra de Deus mesmo diz que a Bíblia, a palavra que nós lemos, é o alimento para a nossa vida. Então ela fortalece o nosso espírito. Então nós temos que ter esse anseio, esta alegria, né? Em meditar na palavra de Deus. Né? Às vezes a gente sabe que é difícil. Muitos irmãos trabalham, muitos irmãos têm compromissos e que não dá tempo às vezes de tirar um tempo, mas se a gente esforçar um pouquinho, se a gente priorizar um pouquinho, dá para a gente fazer uma leitura diária. Não precisa ser grande, mas leia um pouco da palavra de Deus, um capítulo todo. Não é certo, irmão, nós ler versículos pulando outro, porque nós vamos pegar contexto diferente. E como vocês sabem, qualquer texto fora do contexto vira pretexto, né? Então não nos edifica, porque nós podemos entender aquele versículo de forma incorreta. Então vamos ler um capítulo todo, pelo menos uma parte dele, seguidamente. Se não der para ler todo num dia, lemos a metade hoje, amanhã lemos de novo. Tá travando, né, irmã Zélia? Né? Pode ser a internet, né, irmão? Pode ser a internet. Vê se tem algum outro irmão que tá com problema aí na imagem, né? Aqui tá beleza, tá? Mas vai esforçando aí, mano. Sai não. Vai dar para ver, ok? Então Pedro, nesse versículo, ele nos ensina isso. Que nós temos que ansiar a nossa vida com Deus, nosso alimento espiritual, como um bebê que anseia de forma necessária o alimento materno, o leite materno. Veja bem como Pedro faz a analogia completa disso. Então, como nós devemos ansiar as coisas? Veja bem o que o salmista escreve no Salmo 42, versículo 1. Ele diz assim: como a corça. Você sabe o que é corça? É um tipo de animal, tipo de veado, de cervo que mora nas montanhas. Então, assim, como a corça anseia pela corrente das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Que palavra linda, né? Por que a corça anseia pela corrente das águas? Porque, irmão, é o seguinte, os bebedouros, na região árida, então ela ficava em cima da montanha, olhando para a água, para o poço de água, e com medo de ir por causa dos pedradores. Então, ela fica ansiando aquela água, mas ao mesmo tempo, a corça tem muito medo de descer até o bebedouro e ser apanhada por algum pedrador. Então, ela fica ali ansiando de forma violentamente aquela água, tomar aquela água, mas ela fica com medo. Então, nós temos que ter isso em nossas vidas. Nós temos que ansiar, assim como a corça anseia pelas águas, nós temos que ter anseio pela presença de Deus em nossas vidas. Como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, escreveu o salmista. Ter esta alegria, esse desejo de estar vivendo com Deus, de estar junto do Senhor. Ah, mas como junto do Senhor, irmão? Sim, irmãos. Quando nós estamos, né, em aliança com Deus, Ele está juntamente de nós, conforme nos ensina a Bíblia lá no capítulo 15 de 2 Crônica. Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós o abandonar, Ele nos abandona. Se nós o deixar, Ele nos deixará. Não é isso? Então, disse, né? Um abraço, minha irmã. A irmã disse, né? Então, irmãos, como está aparecendo muitos irmãos ao mesmo tempo, às vezes eu não consigo ler todos, mas depois você manda outra mensagenzinha aí, que nós vamos vendo a maneira do possível, tá bom? Tá bom assim, né? Então tá, vocês estão entendendo então, né? Então nós temos que ter esse anseio, né, por Deus. Nós temos que ter esse anseio pela nossa comunhão com o Pai, assim como a corça tem um anseio pelas águas. Vocês estão entendendo? Então, né? E o apóstolo Paulo nos ensina também, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele diz:
tive de alimentá-los, falando para os irmãos de Corinto, mas também serve para nós, esse tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estava aptos para receber. O que Paulo está dizendo? Os irmãos de Corinto, naquela época, eram irmãos que estavam iniciando na fé. Então Paulo teve que iniciar um trabalho com ele de forma leve. Ele aqui compara com o leite, que dá para uma criança. Porque eles ainda não estavam preparados para receber uma mensagem muito forte. Então assim, Deus separa para nós a mensagem de acordo com a nossa capacidade de absorver. Desde que nós abrimos nossos corações para que Ele fale conosco. Está entendendo? Então é isso que Paulo está nos ensinando. E Jesus, o próprio Jesus Cristo, falando na narrativa do evangelista João, no capítulo 4, versículo 32, Jesus fala: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Qual é esse alimento? O alimento espiritual, o leite espiritual que nós falamos. Que ele é adquirido, que ele é conseguido através do nosso relacionamento com Deus. Através do nosso relacionamento com os irmãos, com as pessoas que estão próximas de nós. Você sabia, amado, que a primeira igreja que você tem que cultivar, que você tem que viver, é a sua casa, a sua família. A sua família, né, é a primeira igreja que você tem que cultivar. Você tem que ter comunhão plena. Então, comunhão com a sua família, que é a primeira igreja, que é uma célula viva da igreja do Senhor. Então, tendo essa comunhão com a igreja, que é a sua casa, com a primeira célula, então você tem comunhão também com a igreja que você congrega. Tá bom? Então é importante que nós cultivemos a nossa casa, a nossa família, como sendo a primeira igreja, a célula viva da igreja de Jesus Cristo. Entendido, Eudes? Entendido, né? Eu escrevi aqui, amém, glória a Deus. Então, o apóstolo Pedro diz que nós temos que ter esse desejo no nosso coração de forma que nós sentimos realmente, temos desejo de estar com Deus, desejo de cultivar o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Porque as pessoas, os nossos irmãos, as pessoas que nos cercam, é muito importante, porque a Bíblia diz como que nós vamos amar a Deus. E ela é muito clara, a palavra. Como nós vamos conseguir amar a Deus se nós não vimos? Se não conseguimos amar os irmãos que estamos vendo. Então tem que haver essa unidade, né? Então tem que despertar em nós isso. Entendido? Oh, maravilha! Em João capítulo 6, versículo 57, o próprio Jesus diz assim: eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, veja bem, da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Então, Cristo é um alimento vivo para a nossa vida. Ele mesmo diz lá em João capítulo 6, quando nós lemos todo o capítulo 6, João diz assim: verdadeiramente eu sou comida, a minha carne é comida e meu sangue é bebida. Então é uma forma que nós temos que estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Vamos passar para o versículo 4, né? Porque o reloginho tá bom hoje, maravilha. Lúcia Valadão escreveu amém. Aí o apóstolo Pedro continua escrevendo assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Grande honra. Quando nós lemos esse texto, esse versículo, nós vamos direto no pensamento em João 1,11, né? Que diz assim: que Jesus veio para o seu povo, para o seu próprio povo, e eles o rejeitaram, né? Nós sempre lemos esse versículo e com alusão aos judeus do primeiro século, né, que naquela época rejeitaram Jesus. Mas será que nós às vezes também não rejeitamos? Pensa bem, temos que colocar a nossa mente para pensar.
Será que foi só os judeus do primeiro século que rejeitaram Jesus? Aí você disse para mim, mas como assim? Rejeitar Jesus, irmão, é quando nós não aceitamos os seus mandamentos, quando nós não aceitamos a sua ressurreição como vida para nós, como nós não aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, quando nós não aceitamos Ele como Senhor dominador de nossa casa, como Senhor e dominador de nossas vidas, nós também estamos rejeitando. Está entendendo? Então, às vezes nós pensamos, vamos direto para João 11. Veio para o seu povo, veio para os judeus, e os judeus o rejeitaram. Ah, foram os judeus que rejeitaram. Sim. Foi eles que mataram Jesus? Sim. E nós? Eu falo nós, irmãos. Veja bem, porque muitas vezes nós também o rejeitamos. Nós também não recebemos de forma tão plena em nossas vidas. Dizer, a minha casa, como disse Josué, a minha casa serve ao Senhor. A minha casa, eu e minha casa servimos ao Senhor. Diz o Josué, lá em Josué. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esse servir, irmão, é ter exclusividade de vida para com o Senhor. Dizer, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te recebo como aquele que vai tomar conta de mim, aquele que vai dominar sobre a minha família, aquele que vai dominar sobre a minha casa, aquele que vai dominar sobre os meus negócios, sobre a minha vida. Que maravilha, né? É, irmãos. Então, irmãos, Cristo é a pedra viva. Pedra viva. Será por que pedra, irmão? Porque pedra é forte. Pedra é um material, era um material exclusivo usado na construção dos edifícios na época de Jesus Cristo, no primeiro século. E ainda é usado na construção do cimento. Ainda é usado, né, no levantamento das casas, nos alicerces. A pedra, porque a pedra ela é forte. E Jesus é o nosso Deus forte. Então, só que quando assim, as pessoas o rejeitaram. Vamos colocar esse verbo aqui no tempo presente. As pessoas também o rejeitam hoje. Mas Deus, olha só a continuidade do versículo 4. Mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. O Senhor escolheu Jesus para conceder grande honra. O Senhor Deus o honrou. O Senhor Deus o exaltou. E eu tenho exaltado nosso Jesus. Tenho lhe concedido honra. Segundo Samuel 22:47, o rei Davi escreve assim: o Senhor vive, louvado seja minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Estão entendendo? Quanto é maravilhosa essa palavra. Deus falando conosco nessa noite de forma tão especial. Está falando comigo, com você, na sua casa aí. E tantos outros irmãos que vão assistir essa live depois. E Pedro, em um dos seus discursos, em Atos capítulo 2, versículo 33, ele diz: ele foi exaltado, falando de Jesus, ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Entendeu? O Senhor Deus, exaltou Jesus de uma forma especial, levando-o para estar à sua direita. Mas antes, ele deu o Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos, e foi derramado sobre mim, e foi derramado sobre você. Só precisa nós queremos receber este Espírito que nos capacita
Por que, irmãos, que Pedro escreveu isso? Como eu falei no início, Pedro era um pescador. Um homem que vivia da pesca no mar. Não teve grandes escolas. Não teve formação acadêmica. E vocês, quando vocês leem Atos, os discursos de Pedro é uma coisa maravilhosa. Um poliglota, ele fala várias línguas, vários idiomas. Ele escreve o grego de forma muito maravilhosa, que a carta dele foi escrita em grego. E ele era de Israel, Galileu. Mas o Espírito Santo capacitou. Primeira coisa que o Espírito Santo capacitou foi suportar as dificuldades, as tribulações. E é esse Espírito que nos fortalece hoje. O Espírito do Senhor que é derramado sobre nós. Lá no profeta Joel, e o próprio Pedro faz menção a isso, que a palavra diz assim: nos últimos tempos derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então Deus está derramando seu Espírito sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Experimente, irmãos. Experimente isso. É maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. Vamos continuar então? Vamos, né? Então Deus o honrou, conforme está escrito lá em João 5:23. Para que todos honrem o Filho do homem, o Filho, como honra o Pai. Como honra a Deus. E em Filipenses 2:9 diz: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declara que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Está entendendo? A pedra viva. Então nós aproximamos de quê? De Cristo, a pedra viva. Aquela pedra que foi rejeitada inicialmente, mas que nós o recebemos como nosso Salvador, como aquele que nos dá salvação, aquele que nos alcança pela sua misericórdia. Que maravilha. É isso mesmo. Que o versículo 5, deixa eu ver a hora aqui, tá bom. O versículo 5 diz: e vocês, agora sim. Pedro está falando para os irmãos lá da Ásia, mas também falando para nós, irmãos. Falando, e vocês também são pedras vivas. Não falou lá que Jesus é pedra viva? Agora Pedro está dizendo, mas vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Oh, maravilha! Eu tenho utilidade, irmãos. Você tem utilidade. Você é uma pedra viva que está edificando um templo espiritual, um grande templo. E vocês são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, que maravilha, irmãos. E além disso, são sacerdotes santos. Vamos aqui falar um pouquinho aqui. Sacerdote. Sacerdote é aquele que recebe a autoridade de Deus. Você sabia, meu amado, meu irmão Eudes, meu irmão Raimundo Nonato, meu irmão Íris Valadão e todos outros irmãos, vocês são sacerdotes no lar de vocês. Vocês são autoridade. Entendeu? Então vocês são sacerdotes santos. E diz assim, por meio de Jesus Cristo, oferece sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Sacrifício? Que é isso? Irmãos. Sacrifícios espirituais. Não é sair matando ovelhinha.
o pombinho. Não. A Bíblia não está falando disso, mas está falando de sacrifício espiritual. Pedro maravilhosamente afirma que nós também somos pedra viva. Cada um de nós contribui para a formação e edificação do grande templo espiritual em Cristo Jesus. Este templo não se constrói com pedras naturais, mas com vidas santificadas. Eita maravilha! É verdade, irmãos. Então, eu e você somos pedras vivas que é utilizada por Deus através de Jesus Cristo para edificar o grande templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus. Sabia? Nós somos uma pedrinha nesse templo. O Senhor Jesus usa para edificar este templo. Veja quanto você é importante para Deus. Você é muito importante para Deus, meu amado. Você é uma pedra viva no templo espiritual de Deus. E você, juntamente com tantos irmãos, que são outras pedras vivas, junto nós edificamos esta casa, este templo, conforme Paulo nos ensina em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que diz juntos, olha, veja bem a palavra de Deus, irmão, juntos, não é só uma pedra, é juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Ah, irmãos, está entendendo? A pedra angular, a pedra principal deste templo é o próprio Jesus Cristo, nos ensina o apóstolo Paulo. Paulo escrevendo também à igreja de Corinto, na primeira carta, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, pedras vivas. Pedras vivas. É o que eu e você somos. Que juntos, unidos, nós edificamos, nós formamos o grande templo do Senhor, que é a sua igreja santa e imaculada, que vai ser levada aos céus. Oh, Deus maravilhoso! Deus maravilhoso! Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Veja bem, vamos voltar bem aqui no versículo 5, que fala assim: por meio de Cristo Jesus oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ele fala que nós somos pedras vivas, que juntos formam a construção, a edificação do templo, mas diz ainda, além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo oferece sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Aí Paulo nos explica isso aqui. Que sacrifício é esse? Paulo nos ensina, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo, olha só, irmão, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí você pergunta para mim, como assim, irmão? Oferecer o meu corpo em sacrifício? Sim, irmãos. Não é imolando o seu corpo. Não, é santificando. É separando. É separando. O sacrifício vivo que nós oferecemos a Deus é nossas vidas santas e separadas. Que é a mesma coisa, santas e separadas é a mesma coisa. Separadas para Deus, separadas para o Senhor Jesus, vivendo em plena comunhão com o Pai e com os filhos dele na terra. Este é o sacrifício que Deus quer de cada um de nós, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus se agrada,
quando nós nos separamos para Ele, quando nós temos uma vida para Ele, quando nós temos tudo para Ele, o nosso dia, a nossa noite, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso falar, o nosso pensar, tudo é dele, está escrito lá em Coríntios 11:36. Tudo para Ele. Nós somos instrumentos de Deus na terra. As pedras vivas que é utilizado para a construção do grande templo. Então, devemos oferecer em sacrifício racional o nosso corpo, vivo e santo. Amém? Glória a Deus. É isso, Iris Roladão. Ô glória, né, Iris? Vamos mais? Versículo 6. Como diz as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela, jamais será envergonhado. O que é que nós explicamos sobre pedra angular? Diz a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Ele é a principal pedra angular. É a principal pedra angular. Está escrito aqui. Então, aqui o versículo 6 diz: pondo em Sião, em Jerusalém, né? Nós podemos trocar essa palavra, né? Pondo em nossas vidas uma pedra angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela, ou seja, quem confiar em Jesus, a principal pedra angular, jamais será envergonhado. Segundo o site significados.com, pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, do canto, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Viu como é importante, irmão? Então Jesus é a pedra principal. Ele é o Senhor que determina a posição das outras pedras vivas. A minha posição e sua posição na construção do templo. Olha, a Bíblia responde, irmãos. Então Jesus é a pedra principal. E a partir dele é colocada as outras pedras. Eu e você, na construção do grande templo espiritual de Deus, a sua igreja. O profeta Isaías nos ensina assim: por isso, assim diz o Senhor soberano, Deus maravilhoso é este nosso. De verdade, Marilson, verdade, esse Deus é maravilhoso. Não esqueça, se for do seu faladão, né? Não tá certo, estou trocando aqui as escritas, né? Então, amados, Isaías nos ensina assim: por isso, assim diz o Senhor soberano, vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. Olha só, a Bíblia responde, irmãos. A Bíblia responde. Ponho em Sião, ponho em minha casa, põe em sua casa uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê em Cristo, quem crê nesta pedra, jamais será abalada. Isto é maravilhoso, irmãos. Isto é maravilhoso. É por isso que Paulo diz assim: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Romanos 10:11. Todo aquele que nele crê não será envergonhado.
E o apóstolo João nos ensina: agora, filhinho, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele voltar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Misericórdia. O versículo 7, meu irmão, nosso tempo não vai dar para concluir a análise do texto todo, né? Mas vamos lá. O versículo 7 diz assim: sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida. A honra que lhe é devida. Temos honrado o Senhor Jesus em nossas vidas? Em nossa casa, em nossa empresa, em nosso trabalho? Nós temos que entender que honrar Jesus não é somente na igreja. Não, honrar Jesus é em todos os momentos, reconhecendo Ele a honra que lhe é devida. Desculpe, mano, porque hoje a frieza que está me atacando aqui. Mas é bom, né? Esse friozinho aqui dá assim um negócio interessante, né? Mas vocês reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, olha só essa palavra, irmão. A pedra que os construtores rejeitaram, Jesus se tornou o quê? A pedra angular, a pedra principal. Expliquei para os irmãos a pedra angular, né? É a pedra que é colocada na esquina da parede, no canto da parede. E daí então é colocada, direcionada todas as outras pedras. Que maravilha. Timóteo nos ensina que o Senhor Jesus é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Honra e glória para todos sempre a Ele. Nós temos realmente reconhecido a glória, a honra que é devida ao Senhor. Tem um canto que fala, né? A Ele a honra, a glória. A honra e a glória. Daniel, profeta Daniel, escrevendo em 7,14, ele fala: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal não será destruído. Que maravilha! O reino do Senhor Jesus não será destruído. Ele é eterno. Ele não teve princípio, nem terá fim. É eterno. Então nós temos que tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todos. Temos que honrar, tributar ao nosso Senhor. Boa noite, meu sobrinho Wanderlei. Um abraço para você. Deus te abençoe. Versículo 8 fala: e também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Esse versículo é muito forte, irmãos. Também Jesus, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Mas como assim? Está aqui a resposta, a Bíblia responde: tropeçam porque não obedecem à palavra, e portanto depara com o destino planejado para cada um delas. Por que tropeçam na rocha? Porque não obedece à palavra de Deus, porque não cultiva a comunhão, que eu falei há pouco, a comunhão com o Pai, a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. Aí tropeçam, não obedecem à palavra. E Paulo nos ensina também, como está escrito: eis que eu ponho diante de vós uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo,
todo aquele que crê nela não será confundido, mas tem que crer, tem que obedecer, tem que ler a palavra. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Está escrito lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmão, nós não podemos ir a lugar nenhum sem a bússola da palavra de Deus. Ela é a bússola. Ela é a bússola. Então nós temos que ser obediente à palavra. E para terminar, eu vou ler só o versículo 9 aqui, rapidinho. Vou ler o 9 e o 10 junto, tá? Versículo 9 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote. Olha só, irmão. Povo escolhido, irmãos. Eu sou escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote. Expliquei o que é sacerdote, né? Nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Irmão, nós pertencemos exclusivo ao nosso Deus. Nós somos propriedade dele. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso tutor. Ele é o nosso tudo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ah, que graça maravilhosa, que graça misericordiosa. Deus tem se manifestado através de Cristo, que nos habilitou como seu povo, quando eram totalmente desmerecedores de qualquer bondade, irmão. Nós não merecemos nada. Eu não mereço, mas Ele é bom. Talvez você não mereça, mas Ele é bom. Ele é misericordioso. É pela sua misericórdia. Paulo, escrevendo aos Colossenses, a igreja de Colossos, ele diz: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos libertos, irmãos. Outrora éramos cativos. Como o próprio Paulo escreve: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estava nós mortos em nossos pecados, nossas ofensas, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça somos salvos. Não de graça, mas pela graça. É por isso, irmão, por todas essas maravilhas, que eu amo a este Deus, que eu sirvo a esse Jesus. E o versículo 10, para a gente concluir, diz assim: antes vocês não tinham identidade como povo, agora são um povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Estão entendendo? Pedro escreveu isso às igrejas dispersas da Ásia. E essa palavra chegou a nós 2000 anos depois, viva de uma forma tremenda. Essa palavra chegou diante de nós de uma forma maravilhosa, viva e eficaz. Que diz: antes vocês não tinham identidade. Sabe o que é uma pessoa sem identidade, irmão? A pessoa que não tem pátria, pessoa que não tem país, pessoa que não tem família. Um indigente. Assim éramos espiritualmente nós, antes de Deus usar a sua misericórdia para nos resgatar. Nós não tínhamos identidade como povo. Agora, nós somos o povo de Deus, as pedras vivas da igreja do Senhor Jesus. Boa noite, Cleomagno, lá em Redex, né? Cleomagno Souza Gomes. Chegou aqui, né, meu irmãozinho? Deus te abençoe. Que bom você estar aqui conosco. Bom mesmo. Então Deus nos deu um nome. Agora nós temos identidade. A identidade celestial. Porque diz a palavra de Deus que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus.
Nós estamos passando um tempo aqui. Como diz o pastor Zezinho, um dia chega o fim do nosso prazo de validade. E quando chegar o nosso prazo de validade, assim nós vamos partir para a pátria celestial. Porque agora nós temos um nome, agora nós temos identidade. Nós somos registrados no cartório de Deus. E a tinta usada no livro, sangue de Jesus. Você tem orgulho disso, meu amado? Pense. Você está registrado no cartório de Deus. E a tinta usada para escrever o seu nome foi o sangue de Jesus. Não é, Cleomagno? Não é qualquer tinta, irmão. Escrita com o dedo de Deus. Oh, Senhor, que aleluia. E diz mais, do qual toda a família no céu e na terra toma o seu nome, povo de Deus. Em Apocalipse 3,12, diz, a quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Né, pastora Ceissa? O céu é a nossa pátria eterna, né? É. Então, também o meu novo nome. Sabe qual é o seu nome lá no céu, irmão? Já pensou nisso? É, Cleomagno? Qual é o seu nome, né? Você vai ter um novo nome, escrito no livro da vida, com o dedo de Deus, usado o sangue de Jesus como tinta. José Valadão, meu filho, você está quase atrasado, meu irmão. Que bom que você chegou aqui, lá em Paraupebas, cidade maravilhosa. Um abração para você, tá? Depois você assiste toda, né, a live. Né? Maravilhosa essa palavra de hoje, maravilhosa. Falou demais comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Chegamos ao final da nossa live de hoje. Já estourando um pouquinho o tempo. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15. Amém? Que o amor de Deus esteja sobre cada um de vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas. Irmãos, depois você assiste essa live com o tempo, verificando os versículos. Não deu para mim terminar como eu queria, por causa do tempo, mas leia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Eu, Divan Gomes, amém, meu sobrinho. Deus te abençoe. Aleluia. Então nós vamos estar encerrando agora, agradecendo a você que esteve conosco durante este período, você que participou. Você pode compartilhar essa live com outras pessoas, você pode assistir depois. Vou colocar no YouTube para você assistir na sua Smart TV tranquilo, tá bom? Então assim vai ser maravilha. E na próxima quinta, sabia que agora mês de agosto é uma data especial para nós, irmãos? Já faz um ano que nós estamos com esse trabalho de semear a palavra de Deus através da live, através deste canal. Então na próxima semana continuamos. Maria das Graças também está chegando aqui, minha irmã. Boa noite para você, tá? Então você pode assistir depois a live, tá bom, irmã? É só acessar que você assiste de novo no YouTube. E no Facebook também. Vou deixar aí salvo para os irmãos assistir, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus amado, te louvamos, Senhor, Deus, pela vida dos meus irmãos. Te louvamos, Deus Pai, por aquelas pessoas que irão assistir depois. Te louvamos, Deus, por todos, para que o Senhor alcance cada vida, cada família, e que o Senhor escreva o nome de cada um dos meus irmãos no livro da vida. Que o Senhor abençoe cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que a tua graça, que o teu amor esteja sobre nós. E o Deus de Israel esteja com cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Até a próxima quinta, se Deus permitir. Amém.